Iniciando aqui o estudo semanal do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, dia 7 de dezembro de 2022, lembrando sempre que esse estudo é realizado todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela página do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier e também pela minha página do Instagram Paulo com 2 Os, Sampaio. E os vídeos anteriores, de outros estudos, pois que hoje vamos para o capítulo 10, os anteriores eu deixo disponibilizados em meu canal no YouTube, Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem se inscrevam. Lá contém esses vídeos, tem outros estudos também de O Livro dos Espíritos, além de palestras realizadas. Então, rogando a Jesus, o nosso Mestre, a sua inspiração, o seu envolvimento em sua santa paz para todos nós, iniciamos mais esta noite de estudos. Nossa boa noite aqui para Rosana Sade, aqui no Insta, muito bem-vinda. E nosso boa noite, nosso abraço fraterno a todos que estão aqui já conectados pelo Facebook, pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier, a Ellen Rejane, Zizi Cristóforo, Léa Teixeira, querida amiga Deise Florencio, sempre junto, aqui acompanhando, lá da Pensilvânia, a Isaura Maria, Vânia Dandaro, Sandra Paulino, Monte Santo de Minas, Ana Lúcia Marcogliese, também sempre acompanhando conosco, Loiva Carnop, querida amiga do Rio Grande do Sul, a Elizabeth Fonseca, Valéria Escalhão, Thaís Martins, Helena Maria, quem mais aqui? A Liliane Faleiros, Sandra Paulino, Leandro Cardoso, primeira vez dizendo aqui, seja muito bem-vindo, Leandro. A Samanta Cunha, Cláudia Soares, do Rio de Janeiro, a Samanta dizendo que é Balneário Camboriú, Simone Silas, muito legal, e todos mais que estão juntos aqui, já conectados conosco, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria recebê-los aqui para o nosso estudo. Hoje, pessoal, nós vamos estudar o capítulo 10, que é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Um capítulo muito importante desse livro, tão maravilhoso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, A Romilda Martiniano aqui conosco também, Maria Isabel Silva Santos, Evanir Maria, Graça Soares, quantos amigos e amigas aqui, uma alegria participar aqui com vocês. Vamos então iniciando. Quem está com o livro, como sempre faço, vocês percebem que eu leio um trechinho de cada tópico, geralmente, e a gente desenvolve alguns comentários, aí abrindo também para questionamentos, tirar alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer. Então, Kardec inicia o capítulo apresentando duas citações dos evangelhos da Bíblia, o evangelho tradicional. Citações que estão escritas por Mateus, capítulo 5 e capítulo 6 do seu evangelho. Kardec coloca então: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E também, em seguida, ele apresenta o outro trecho também de Mateus, dizendo: Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, oi Rose, boa noite, viu? Bem-vinda. Aqui, pessoal, com certeza nós vamos ver hoje um dos maiores desafios do Evangelho,
que é o perdão, né? Nós sabemos disso, todos nós, eu creio que em geral, né, com maior ou menor grau de dificuldade, nós temos, né, esse problema de perdoar às vezes, mas que precisamos trabalhar isso em nós. Então, primeiro aqui, nós vamos destacar algo muito importante. Assim como nós precisamos, amigos, da misericórdia divina para com as nossas faltas, né? Quanto que a gente precisa que Deus nos perdoe, que Deus seja misericordioso conosco, assim também nós, por nossa vez, devemos ser misericordiosos para com o semelhante. É isso que está dito ali, perdoai para que Deus de perdão no Evangelho. Basta a gente começar a estudar o Evangelho, a gente vai ver quantas passagens que há na Bíblia, né, onde Jesus fala sobre o perdão. Até na oração nossa, né, que é uma oração belíssima, Jesus nos orienta, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Para a gente ver a importância do perdão. E eu quero destacar, pessoal, que perdoar, muitas vezes a gente pensa que quem perdoa está fazendo uma caridade para o outro, né? Está sendo generoso com a outra pessoa. Quem perdoa está se ajudando primeiramente. É o primeiro beneficiário, é quem perdoa, né? Porque nós temos muitas vantagens em perdoar. Vou citar apenas duas aqui. Quando nós não perdoamos, pessoal, nós estabelecemos um vínculo doentio com a pessoa, né, com o suposto inimigo, aquela pessoa que a gente não perdoou, ou que não nos perdoou, que temos uma desavença. Estabelece entre nós um vínculo, né, espiritual, um vínculo magnético, um vínculo fluídico, doentio, porque a gente fica trocando, né, trocando energias ruins, trocando, né, nossos sentimentos em desequilíbrio. A gente emite um sentimento de mágoa, de ódio, a pessoa devolve com outro, então a gente fica nessa troca fluídica ruim, né, maléfica. E quando a gente perdoa, nós rompemos esse vínculo. Vejam bem, mesmo que a outra pessoa não perdoou, de nossa parte nós rompemos a ligação, porque nós perdoamos, né? Outro ponto que eu quero destacar, pessoal, é sobre quando o perdão ele funciona como cura de muitos males. Vejam que sério que é isso. Imaginem, pessoal, uma pessoa que guarda uma mágoa. Eu sei que alguns de nós podemos estar nessa situação, é para a gente pensar. Imagine a pessoa, então, que está carregando uma mágoa. Às vezes, faz uma semana, um mês, um ano, ou anos já que a pessoa carrega essa mágoa. Não conseguiu se libertar dela. O que acontece? Essa mágoa, ela vai afetando primeiramente doença. Instala uma doença no corpo que não se sabe a causa. A causa está nessa mágoa. Vocês estão entendendo como é grave? E deu uma quedinha aqui no Face, né? Mas parece que já restabeleceu. Estou acompanhando aqui. Então essa doença às vezes pode ser de graves proporções, pode ser um câncer, por exemplo. É muito sério. Então o perdão, meus amigos, minhas amigas, entendamos que é para o nosso bem, não é para fazer caridade para o outro. Perdão é para nos ajudar, nós nos libertamos, né? E aí a gente poderia pensar também, e o perdão de Deus, como funciona? Será que Deus precisa nos perdoar? Será que Deus se sente ofendido, fica chateado, fica triste conosco? Porque muitas pessoas pensam assim, muitas pessoas dizem, né? Eu errei tanto que eu acho que Deus está muito triste comigo. Então, pessoal, vejamos, Deus, nós muitas vezes queremos igualar Deus a nós mesmos, seres humanos. Deus não tem características humanas, pensemos nisso. Nós queremos fazer Deus a nossa imagem e semelhança, sendo que ao contrário, nós somos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, luz, espírito, inteligência, né? Mas nós queremos que Deus seja humano. Então vejam, Deus não fica chateado, não fica. Deus não fica triste, não fica nervoso conosco, não fica.
Mas Deus nos ama imensamente. Então Ele criou leis para nos ajudar a não errar tanto. Então as leis de Deus funcionam muito bem. Então Ele nos ama, Ele não fica triste. Só que nós vamos ter que responder pelas nossas atitudes equivocadas. Deus espera então a nossa reabilitação. Ele espera que nós nos arrependamos dos nossos erros e transformemos nossas atitudes. Isso que Ele espera. Então Deus nos educa, não nos castiga. E aí a gente então vai percebendo que nós é que temos dificuldade em nos perdoar. Veja bem, nós temos dificuldade para nos perdoar porque muitas vezes nós somos rigorosos com a outra pessoa. Quanto mais a gente cobra o outro, né, duramente, sem tolerar a imperfeição do outro, nós seremos assim conosco também. Entenderam isso? Se nós não perdoamos o outro, nós também não nos perdoamos. Então esse perdão é preciso partir de nós para o outro, para que a gente se perdoe também, para que a gente não seja tão duro, né, tão duros conosco mesmo. Tudo bem até aqui esse trechinho? Deixa eu ver se tem algum comentário ou alguma pergunta. Aqui no Face, boa noite aqui para Beth Oliveira, viu? Bem-vinda, Beth. E aqui no Face são vários comentários que vocês vão deixando, eu não consigo acompanhar na hora, mas vamos tentar ver aqui, né, se tem alguma pergunta ou algum comentário aí que a gente precisa destacar. Lembrando sempre que eu não consigo, né, ler todos, porque são vários, né? Me perdoem, não dá para comentar todos ao mesmo tempo. A Auresina, né, que chegou aqui também, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Boa noite para todos que estão juntos aqui já, que foram chegando. A Edna também, nossa amiga, Markovics, chamando os amigos e amigas aqui. A Valéria Escalhão dizendo, eu dou perdão às pessoas que tratam mal, é da minha índole, mas fico muito triste e magoada com as pessoas. Então, Valéria, é bom, né, aprender a perdoar realmente. Ela está dizendo assim, né, porque faz parte da índole, do caráter dela, aprendeu a perdoar, né? Mas fica triste, magoada. Então, lógico, é até normal, né, Valéria, você ficar triste, magoada com os outros. Mas a gente vai aprendendo, Valéria e amigos, né, que quanto mais a gente desenvolve a noção do entendimento das leis divinas, da criação, a gente vai compreendendo que nós não podemos esperar muito do outro, entendeu? Veja bem, quanto mais a gente compreende que a outra pessoa está sujeita ao erro, está sujeita a nos chatear, a nos magoar, nós vamos aprendendo a perdoar e não vamos nos magoando tanto. Porque vejam bem essa questão de magoar, como a Valéria colocou. Não é a pessoa que nos magoa, somos nós que nos magoamos. Porque aquela pessoa que já atingiu um alto nível de entendimento da condição humana, é normal isso que você sente, tá? Mas apenas para a gente pensar nisso, aprendamos, como dizia Francisco de Assis, do que ser compreendido, né? Para que a gente não espere tanto do outro, tá legal? A Auresina dizendo, perdão nos liberta, é isso mesmo, né? O Luiz Mesalira, né? Dizendo aqui, deveria ficar gravado. Então, fica gravado sim, viu, Luiz? Aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. E também eu tenho no meu canal no YouTube, Luiz, Paulo Eduardo Sampaio, todos os vídeos, tá? Bem na sequência ali, numa playlist. Se você quiser se inscrever no canal também, será uma alegria, tá bom? A Rosária Ximenes também, dizendo aqui, né? Rio de Janeiro. Nossa amiga Maria Boneberg, sempre acompanhando conosco. A Edna dizendo amor incondicional, é isso aí. Leonel, Paraná, quantos amigos e amigas aqui, muito legal, viu? A Rosilene Turler, também Borges, do Rio de Nova Friburgo, né? Rio de Janeiro, bem-vinda. Leandro dizendo, eu consigo, mas com muita dificuldade, perdoar as pessoas de coração, mas muitas vezes não consigo perdoar a mim mesmo. Isso mesmo, né, Leandro? Foi o que acabamos de dizer, acho que eu estou lendo depois teu comentário, né? Nós temos essa dificuldade de nos perdoar, né, Leandro? Porque nós também, às vezes, não perdoamos o outro. Então, a gente precisa ser mais tolerante com o outro
para a gente também ser assim conosco, né? A Cíntia dizendo, eu não gosto de magoar, fico péssima quando magoo alguém, né? É importante, né, Cíntia, a gente agir de uma forma que não venha, né, magoar, levar ninguém a se magoar conosco, né? Muito bom. Rita de Cássia, também do Rio, muito legal, Dercy. A Rosária ainda dizendo aqui, teve uma mágoa de alguém, todos os dias pedi a Jesus para ajudar a cessar essa mágoa, trabalhei o perdão e me libertei. Legal, né? Tá vendo? A oração também, né, nos ajuda a tomar uma postura melhor aí, mais, né, decidida, isso mesmo, muito legal. A Maria Helena Butião aqui também. A Helena Maria dizendo, acho que a gente tem de perdoar de coração. É justamente, viu, Helena? E pessoal, precisamos perdoar de coração, ou seja, verdadeiramente. Nós vamos comentar um pouco isso mais à frente, tá? Vamos agora lá para o item 4. Item 4 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, para quem chegou agora, tá? Diz assim Kardec, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Então vejam que aqui, não sei se vocês estiveram conosco semana passada, quem de vocês esteve, né? Na semana passada falamos sobre bem-aventurados os brandos e pacíficos. E aqui agora Kardec está dizendo que a misericórdia, né, o perdão, é complemento da brandura. Porque quem não perdoa, não dá para ser pacífico, né? Vocês concordam? Se a gente não perdoa, a gente está num estado de desequilíbrio emocional, de mágoa, de rancor, de raiva, de ódio. Isso não é sinal de paz, né? Então, perdoar é necessário para que tenhamos paz. Outro ponto importante. E aqui foi dito, então, que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Como funciona o esquecimento, meus amigos, minhas amigas? Vejam bem, muitas pessoas dizem assim, eu acho, né, que eu perdoei aquela pessoa, a pessoa costuma dizer, mas eu tenho minhas dúvidas porque dizem que precisa esquecer, né, para perdoar. E a pessoa comenta, mas eu acho que eu não esqueci, porque eu me recordo do que eu fiz de mal. Então aqui, pessoal, a gente precisa alertar um ponto muito importante. Esse esquecimento, né, para a gente dizer perdoei e esqueci, a memória nossa não se apaga. A gente não pode entender erradamente isso. A nossa memória vai ficar gravada aquela cena que ocorreu. Agora, qual que é a diferença para saber se perdoamos ou não? Nós perdoamos quando nós lembramos daquele fato ocorrido, eventualmente, não é sempre, primeiro ponto. A gente se lembra, às vezes, quando alguém fala alguma coisa que nos remete àquela situação. Aí aquela cena volta à nossa memória. Mas com um detalhe muito importante, a gente se recorda, mas não carregamos de novo os mesmos sentimentos que sentimos na época. Não somos tomados de ódio, de rancor, de raiva, entenderam? Aí é sinal que nós esquecemos. Está apenas na nossa memória, lógico, fica gravado, mas nós esquecemos no sentido de que aquilo não nos afeta mais. Aí é sinal que perdoamos. Muito diferente daquela pessoa que se recorda constantemente do problema, toda hora fica lembrando, e todas as vezes que se recorda, é tomada dos mesmos sentimentos, de ódio, de raiva, de rancor, de revolta. Entenderam a diferença? Quem se lembra e é tomado dos mesmos sentimentos, é sinal que não perdoou. Mas se a gente se lembra eventualmente e não tem aqueles mesmos sentimentos ruins, é sinal que nós perdoamos. Podem ficar tranquilos. O problema é que a memória não se apaga, né? Então aquilo nós lembraremos mais vezes. Tudo bem? Até aqui? A Leonora Castro Botelho aqui também conosco, né? Muito bem-vinda.
Sueli Nunes, nossa amiga querida, muito bem-vinda. A Rita de Cássia também, dizendo que tem coisas que é muito difícil se perdoar. Sim, Rita, concordo com você que nós estamos ainda numa fase, né, evolutiva, que nós não conseguimos realmente perdoar rapidamente tudo, né? Tem certas coisas que nós temos dificuldade, sim. Mas, Rita, quero te dizer assim, não é motivo para a gente se acomodar, tá? Porque a proposta do Evangelho é do perdão, né? Aprender a se libertar desses males que nos prendem, né? Porque se a gente não perdoa, nós estamos presos àquela pessoa que nos prejudicou, que nos ofendeu, que nos agrediu. Mesmo que seja uma coisa difícil, né? A gente precisa se lembrar de um detalhe que nós dizemos assim, eu não mereço. Pode ser que você não merecia, não fez nada nesta existência para merecer aquilo. Mas nós não estamos vendo as existências passadas, pessoal. As outras etapas reencarnatórias que já tivemos. Então, quem sabe lá no passado nós agimos da mesma forma. E agora sofremos a expiação, que seria o quê? Receber de volta aquela mesma forma que fizemos outros sofrer. Então, nós temos sempre motivos para perdoar. Porque às vezes essa pessoa que nos prejudicou hoje não passa, Rita, né? Rita e os amigos, não passa de um instrumento da lei divina para nos ajustar as contas. Aquela pessoa foi só um instrumento que Deus utilizou para que a gente se libertasse da dívida, que nós trazemos uma dívida, entenderam? Então nós nos libertamos da dívida e a pessoa que nos agrediu, que nos prejudicou, contraiu uma dívida perante a lei divina. Por isso que Jesus disse aquela frase marcante, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha. É nesse sentido. A Rosana dizendo, entendi muito bem, então eu perdoei meu filho que me magoou muito, me lembro e não sinto mais mágoa. Que bom, graças a Deus. É isso mesmo, Rosana. Fica tranquila que se você traz essa recordação sem aqueles sentimentos, né? É sinal de perdão, sim, muito bom. Vamos ver mais aqui, a Maria Boneberg dizendo, estudo muito bom, sempre assisto várias vezes, que legal. Faço estudo espírita no centro aqui desde 2019, aprendi muito. Maria Boneberg é uma amiga muito dedicada. Eu também tenho esse hábito, às vezes, de assistir mais de uma vez, né, uma palestra, um vídeo. Quando a gente gosta, né, se interessa por um assunto, acho que a gente está mostrando aí interesse. Muito legal, viu? Parabéns, Maria. O que mais aqui? A Maria Isabel dizendo, estou tentando fazer a reforma íntima, né? Mas sempre me pego nessa questão do perdão e auto-perdão. Sim, esse é o nosso ponto de maior dificuldade, né, Maria Isabel? Mas por isso que é bom a gente estudar, repensar, refletir sobre isso, para a gente compreender, Maria Isabel, que o perdão é uma necessidade para o nosso bem-estar, entendeu? Para a gente ficar em paz, é para o nosso bem. Quanto mais a gente se conscientizar disso, a gente vai se libertar dessas pessoas que agiram mal conosco, a gente vai acabar perdoando porque é para o nosso bem, né? A Silvia Xavier dizendo, faço de tudo para não guardar nada de mal no coração, perdão sempre. Legal, Silvia, continue assim, Deus te abençoe. A Valéria Escalhão dizendo, né, às vezes fico exigindo que a pessoa peça desculpa pelo que me fez, isso é correto? Porque a pessoa nunca gosta de pedir desculpa. Olha, Valéria, eu vou dizer pelo que a gente aprende, não sei se eu também agiria assim, eu vou te dizer pelo que eu aprendi, que a gente não deve esperar a desculpa do outro, não precisa, entendeu? Porque se você depende da desculpa dele, você está condicionada àquilo que a pessoa quer fazer, você depende dela, a gente não pode depender do outro, você entendeu? Se você depende, você fica esperando uma desculpa, e se essa pessoa demorar a vida inteira para te pedir desculpa? Você vai ficar guardando, arrastando aquele problema. Então, Valéria, a nossa proposta é perdoar, não ficar esperando do outro, tá bom? A melhor situação é você se libertar do problema. A hora que você perdoa, você não está preocupado se a pessoa vai te desculpar ou não. Aí é problema dela, você entendeu?
Nós não podemos depender do outro, nós temos que ter paz que decorre de nossas atitudes. Nós devemos controlar a nossa paz, o nosso estado de alma, e não depender do outro, tá bom? A Silvia dizendo, já passei por isso, não é bom, sentimentos ruins. Sim, claro que não é bom, né? A Fátima Fiorini dizendo, né, ontem o irmão João nos lembrou que se perdoarmos não precisaremos mais conviver com a pessoa que nos magoou. Ainda tem essa questão, né, Fátima? Porque realmente tem o lado da reencarnação, né, pessoal? Se a gente consegue perdoar verdadeiramente, né, a gente pode, lógico que não é só o perdão, né, Fátima? Tem também a reparação. A gente pode, né, ter que voltar ainda com essa pessoa para reparar. Tomara que durante aqui a existência mesmo a gente se arrependa e, se possível, né, repare o mal para não ter que levar isso para uma próxima existência, né? Por isso que Jesus dizia sempre, aproveita enquanto estás lado a lado com o inimigo para se reconciliar com ele. É muito importante isso, né? Para que a gente não leve para as próximas reencarnações. Ana Lúcia Marcogliese dizendo, às vezes é preciso se afastar quando a gente sempre perdoa, mas a outra pessoa não faz nenhum esforço para mudar, fica parecendo que o perdão é permissão para outra pessoa nos magoar. Então, o perdão, né, não precisa a gente conviver com a pessoa. Se você perdoa lá no seu coração, né, Ana Lúcia, não tem a mágoa mais, não tem o desejo de vingança. Kardec fala isso, que amar o inimigo não é conviver com ele. Kardec explica muito bem isso. No capítulo 12 ou 13, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Se não me engano, acho que é o 12. Ele fala que amar o inimigo não é conviver com ele. Amar o inimigo é não guardar ódio, não ter desejo de vingança, não colocar obstáculo para a reconciliação, é retribuir o mal que recebemos com o bem. Então, não precisa conviver com a pessoa, certo? Basta que a gente não guarde essas coisas ruins em nosso coração, tá? E aqui a Dileta, né, pedindo oração. Ao final a gente faz uma oração, sim, viu, Dileta? A Ivanir Maria dizendo, né, desencarna sem dar o perdão. É complicado, é isso mesmo, viu, Ivanir? Porque se a gente desencarna sem perdoar, nós arrastamos o problema. E nós vamos falar um pouquinho isso ainda, porque é agora, no item 5. Veja só, você comentou bem na hora, viu, Ivanir? Vamos agora para o item 5, que nós vamos ver isso que a Ivanir comentou. Diz assim, um trecho de Mateus, está lá no item 5, pessoal, quem está com o livro aí. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, ou centavo, né? É isso que foi colocado aqui agora há pouco pelo Ivanir. A questão, pessoal, se a gente não perdoa e um dos dois desencarna, passa pela morte do corpo, o que acontece? A morte não nos livra dos inimigos, diz Allan Kardec aqui nesse capítulo, porque o nosso suposto inimigo desencarnado, se ele não nos perdoou, o que pode acontecer, que nós conhecemos muito bem? As obsessões tão graves, tão sérias, tão perturbadoras, né? Porque aquele que nos deseja o mal está do outro lado da vida, se ele nos encontra encarnados, ele volta muitas vezes com desejo de vingança, porque nós não nos entendemos enquanto encarnados. E aí instala um processo obsessivo. Ele vai nos perturbar, nós sabemos muito bem a dificuldade que é uma obsessão, e muitos casos, meus amigos, são decorrentes de vingança. Não é que o espírito nem é que seja mal, não é isso. Tem alguém que guarda alguma... Pessoal, eu percebi que travou aqui no Face, eu segurei um pouquinho para não continuar falando, para não prejudicar o raciocínio com vocês. Então, nesse sentido, né,
de que muitas vezes a pessoa vem querer nos obsediar, querer nos prejudicar depois da morte do corpo. Então, é muito importante que a gente não deixe, não arraste o problema para frente, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A cada dia deveríamos refletir: será que eu não tenho que perdoar alguém? Será que eu não tenho que pedir perdão para alguém? Não deixe arrastar isso, para que não haja esse problema maior das obsessões. Por isso que diz aqui também, né? Para que não seja levado à prisão e tenha que pagar até o último ceitil. O que seria isso? Essa prisão, pessoal, nós poderemos entender como as reencarnações dolorosas, reencarnações expiatórias. Porque quando a gente não se entendeu, levou o problema para frente, desencarnamos, estamos presos, é prisão. Estamos presos àquela pessoa com a qual nós não nos reconciliamos. Por que presos? Porque voltaremos juntos, foi citado aqui já. Precisaremos voltar junto do inimigo. E é a bênção de Deus que nos favorece isso. Muitas vezes, na condição de um familiar querido, de uma mãe, de um filho, de um irmão, voltamos juntos no mesmo lar, para que a gente transforme o ódio em amor. Vejam, a misericórdia divina agindo, né, sempre a nosso favor. Certo, pessoal? Não é muito interessante isso, né? Muito belo, né? Faz muito sentido isso. Me perdoe, sempre digo, se não consigo ver todos os comentários, tá? Que às vezes passam rápido aqui. A Rosilene dizendo: graças a Deus consegui perdoar coisas que nunca pensei que conseguiria. Muito bom, Rosilene. Você só tem a ganhar com isso. Que bom, bom demais mesmo, viu? A Francesli Samara aqui também. A Zuleide Carvalho dizendo: perdão, confundi o dia. Graças a Deus lembrei a tempo. Que antes era de quinta, né, Zuleide? Bem-vinda, viu, amiga? A Rita de Cássia dizendo, né? Meu caso é bem diferente. Eu fui responsável pela morte do meu marido, uma vez que fui eu que arrumei o médico que o levou a óbito. Como me perdoar? O médico cometeu um erro. Olha, Rita, te digo uma coisa, minha amiga. Não se culpe. Não carregue essa culpa com você, não, minha amiga. Se as coisas aconteceram dessa forma, porque de alguma forma estava dentro de situações previstas já para esse planejamento reencarnatório. Você agiu de boa intenção, você não agiu de má fé indicando alguém que não soube tratá-lo devidamente, né? Então, Rita, não carregue essa culpa com você, tá? Se liberte desse problema. Você tentou, o que Deus considera são as intenções. A sua intenção foi de ajudar. Você tentou conseguir um médico para ajudá-lo, mas se não deu certo, você não pode carregar essa culpa, tá? Ore por ele, ore pelo médico, pelos dois, né? Ore por você, mas vai se libertando desse problema, não carregue isso não. Maria Helena dizendo, né, eu já sofri muito com injustiça, mas agradeço muito a Deus em poder sentir livre, porque não, no caso de perdão, sentia tristeza, mas conseguia no momento desencanar, deve ser, né? Não sentir muita paz com sentimentos nenhum. Que bom, Maria Helena. Fico feliz por você que tenha conseguido trabalhar isso bem, né? O que mais aqui? Calmir, né? Calmir Juan, ou João, dizendo, boa noite, o perdão é necessário, devemos perdoar sempre. É isso aí mesmo, muito legal. Muito bom. Então, a Leia dizendo, né, o espírito pode não ser mal, porém carrega defeitos morais, de orgulho, vaidade, isso dificulta o perdão. Dificulta, né? Mas como nós já comentamos, a gente não pode criar expectativa para com o outro, né, Leia? Mesmo que a pessoa seja a mais difícil possível, se nós aprendemos que não vamos sofrer nada que não mereçamos, aquilo que tenhamos que passar, a gente aprende a tolerar um pouco mais, né? Trabalhar um pouco melhor esse lado. Mas eu sei que é difícil. Boa noite a todos que chegaram aqui com o andamento da live. Sejam muito bem-vindos. Legal. Vamos um pouquinho mais à frente, então.
Agora nós vamos, pessoal, lá no item 9, tá? Chama o argueiro e a trave no olho, quem estiver aí com o livro. Kardec apresenta uma citação do Evangelho de Mateus, que diz assim: como é que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, um argueiro, né, no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizes ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, olha só como Jesus tem hora que era, né, incisivo. Hipócritas, tirai primeiro a trave. Argueiro, pessoal, é um minúsculo. Então, o argueiro é um ciscozinho minúsculo. E a trave seria um pedacinho de pau, para a gente ter uma ideia. Então é aquela ideia, a pessoa vê o cisco no olho do outro e não vê que tem uma trave no seu, um palitinho, um pedacinho de pau no seu. É isso que Jesus queria dizer. Enxerga no outro, mas não enxerga em si mesmo. Nós temos esse problema, a gente percebe o erro do outro e às vezes nós temos o mesmo e não percebemos. Mesmo porque a psicologia diz, se eu não estou enganado, que nós temos aquele problema da projeção. O que é isso? Nós vemos no outro aquilo que temos em nós. Aquilo que a gente enxerga no outro é porque nós temos em nós. Então é muito complicado isso, que a gente fala da outra pessoa e a gente não percebe que temos o mesmo problema muitas vezes. Então nesse ponto aqui, meus amigos, minhas amigas, é para nós evitarmos os julgamentos, né? Aqui eu me lembro até aquela história da mulher adúltera, né, do Evangelho, que diz o Evangelho que certa vez, né, pegaram uma mulher que estava cometendo adultério, né, e a lei dizia que a mulher deveria ser apedrejada. Primeiro ponto, não se falava do homem, né? Por que só a mulher? Vejam como eram injustas, né, as leis, a forma como agiam, né? A mulher não era, o homem não era nem citado, primeiro ponto. Mas então chegaram para Jesus e queriam tentar Jesus, queriam colocar Jesus numa situação difícil, porque perguntaram para ele, o que devemos fazer? Deve ser apedrejado? A lei dizia que devia apedrejar. Se Jesus dissesse não, não deve ser apedrejado, ele estaria contra a lei que vigorava deixada por Moisés, o judaísmo. Se Jesus dissesse não, não apedreje, ele estaria então, né, se ele dissesse apedreje, melhor dizendo, ele estaria colocando onde os princípios de caridade, de amor que ele sempre pregou. Então vejam que queriam colocar Jesus numa situação difícil. Mas o mestre, espírito puro, espírito sábio, o que ele respondeu? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olha a sabedoria divina. Jesus responde de uma forma que não tinha o que argumentar. Quem que dali não tinha pecados, né? Quem não tinha erros? E diz o Evangelho que foram soltando as pedras, a começar pelos mais velhos e se afastando dali, mostrando que nós não deveríamos apontar o dedo para ninguém. Não deveríamos julgar e criticar ninguém pelos seus erros, porque nós também os temos, meus amigos. Então é muito importante para nós pensarmos muito nisso. Não julguemos o nosso semelhante. Outra lição, né, muito séria para a gente refletir. Vamos ver aqui. A nossa amiga Vitória Brito, a DJ, bem-vinda, Vitória. Muito bem-vinda. Só entrou para compartilhar, legal. Eu sei que teria compromisso hoje, né? A Lu Nunes também, deixando seu boa noite. A Ana Lima, faz 2 meses que saí de um relacionamento abusivo, mas graças a Deus o perdoei. Que bom, viu, Ana Lima? Isso é muito bom quando a gente consegue, né, sentir esse alívio de perdoar, não carregar aquela mágoa, né? Você se libertou de um problema, pode ter certeza. O que mais aqui? É a Edna, né? Lembrando até como a gente comentou, atire a primeira pedra quem nunca errou, né? É justamente isso, uma lição importantíssima de Jesus para nós, né? Vamos aqui mais um pouquinho então. Agora nós vamos entrar, pessoal, naquele tópico que chama Instruções dos Espíritos, aquela parte que Kardec coloca
mensagens, né, psicografadas, ditadas pelos Espíritos, sobre o assunto do capítulo. Então aqui eu vou buscar apenas uns trechinhos. No item 16, tá? Quem estiver com o livro, no item 16 tem uma mensagem que chama A Indulgência, ditada por José, um espírito protetor. E ele diz assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ou seja, indulgência o que é? Que nós não sejamos rigorosos demais com o nosso semelhante. É isso que nós estamos falando já, né? Que a gente tenha um pouco mais de tolerância com a imperfeição do outro, porque nós também somos imperfeitos. Essa é a lição da indulgência, né? Por que, por exemplo, que a gente às vezes fala mal de alguém? É tão triste isso, pessoal. Quando a gente vê alguém fazendo a chamada maledicência, fofoca, apontando os erros da outra pessoa, né? A gente vê ainda usando até os recursos da tecnologia, compartilhando mensagens lamentáveis, né, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. É muito triste isso. Quando a gente vê uma mensagem que é maldosa, que fala da honra do outro, né, que mostra a imperfeição de outra pessoa, por que compartilhar? Nós somos espíritas, nós aprendemos a lição do Cristo, que aquilo termine em nós. Lembremos aqui Sócrates, né, o filósofo da Grécia Antiga. Sócrates dizia assim, quando a pessoa chegava para contar uma coisa para ele: você já passou pelo crivo das 3 peneiras? Sócrates não queria que ele contasse uma coisa se a pessoa não tivesse passado por 3 peneiras, ou seja, ele dizia mais ou menos assim: o que você vai me contar, você tem certeza que é verdade? Se não é, já termina. Se é verdade, você sabe se isso é bom? É algo bom que você vai me contar? Se é verdade, mas não é bom, esquece. Agora, se é verdade e é bom, ele ainda passa por mais um crivo da 3ª peneira. Vai ser útil para alguém? Então vejam a exigência moral de Sócrates, para que não ficasse ouvindo, né, a chamada fofoca, ouvindo a chamada maledicência, para que a gente não repasse essas coisas lamentáveis sobre outras pessoas, né? A Regina Alck aqui também, boa noite, tudo bem? Bem-vinda, viu? Então, pessoal, sobre essa questão da indulgência, né, que a gente tolere um pouco mais. Jesus dizia: eu vim para os doentes, não para os sãos, né? Jesus veio com imensa paciência com todos nós, tolerando nossas imperfeições. E para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no Face, né? Que são várias, às vezes tem vários comentários, às vezes eu não percebo. A Ângela Lutra aqui também, boa noite, bem-vinda. Cristina Fernandes também. Então, a Edna reforçando, né? Interessante se todos nós fizéssemos isso. Pois é, né, Edna? Sócrates, né? Não nos esqueçamos que foi um dos maiores sábios, né? Um dos maiores sábios da antiguidade, dos filósofos. Sócrates foi um enviado do Cristo à Terra. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do livro, Kardec coloca lá, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que ele diz que foram os primeiros precursores das ideias espíritas e cristãs. Vejam só, para a gente saber a importância desse filósofo, desse homem. E se Sócrates agia assim, com a sua sabedoria imensa, é sinal que é o caminho, para que a gente não aceite qualquer coisa que venham trazer para nós. Geralmente a pessoa vem com aquela maledicência, né? Se chegou até nós, que termine em nós, né? Que não repassemos isso à frente, que é muito triste isso, né? Tudo bem então até aqui? Eu quero só para concluir aqui o nosso estudo de hoje,
me reportar agora a uma questão do Livro dos Espíritos, tá? Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas essa pergunta tem a ver com o nosso tema aqui do Evangelho, que é o perdão, tá? A pergunta 661, Kardec perguntou assim: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? E os Espíritos responderam: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. Vejam só. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, pessoal, é aquela ideia. Lógico que a gente deve pedir perdão a Deus se a gente errou. Mas não adianta ficar só orando, só rezando. A oração, os Espíritos sempre dizem, ela é um poderoso auxiliar. A oração não resolve tudo sozinha. É um poderoso auxiliar. Então, se a gente ficar só orando, pedindo a Deus o perdão e não muda de conduta, não vai dar o resultado esperado. O que Deus espera de nós não é que a gente fique orando o dia inteiro. É que a gente se arrependa e mude de conduta. Não faça mais aquilo que erramos. Não repitamos o erro. É isso que Deus espera. Então Deus espera de nós essa mudança interior, transformação íntima, né? E aqui eu me recordei de uma bela mensagem de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, que se chama No Paraíso. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, mensagem chamada No Paraíso. É aquele momento, pessoal, que Jesus está na cruz, entre dois ladrões, né? Aquele momento derradeiros. E um dos ladrões se volta para Jesus e pede a ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde para aquele homem de uma forma tão interessante que eu fiquei a pensar muitas vezes, principalmente quando eu era católico ainda, por que Jesus teria respondido dessa forma. Porque Jesus responde a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí a gente pensa, mas aquele homem foi um ladrão na última existência. Por que Jesus estaria dizendo hoje mesmo estará comigo no paraíso? Então Emmanuel, pessoal, nessa mensagem, por isso que é importante estudar a doutrina, Emmanuel vem nos ensinar que Jesus não falou isso por apenas simpatia por aquele homem, para ser amigo, para ser fraterno. Não foi isso. Emmanuel diz assim: Jesus renovou a definição de paraíso, porque Jesus veio ensinar que o paraíso não é como a gente imaginava, um lugar geográfico, um lugar onde pudesse dizer aqui é o céu, né? Não é isso. Jesus veio ensinar que o reino de Deus está dentro de nós. É uma construção íntima, é uma transformação moral. Então, naquele episódio da cruz, quando aquele ladrão pede a Jesus que se lembre dele, né? Jesus percebeu naquele homem a mudança verdadeira. Jesus percebeu que aquele homem se arrependeu profundamente dos seus erros. Então Jesus sentiu que aquele homem transformou-se naquela hora. E eram os momentos derradeiros, à beira da morte. Então a hora que Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é como se ele dissesse: olha, você não precisa passar pelas regiões purgatoriais, umbralinas. Você poderá ser, após a morte do corpo, você será recebido numa colônia espiritual, que seria um paraíso para ele. Porque vejam, isso é a misericórdia de Deus. Deus acata o nosso arrependimento até o último instante antes da morte, para que a gente não tenha que passar pelas regiões de dor do mundo espiritual. Mas isso, pessoal, deixemos claro, não quer dizer que Jesus isentou aquele homem das reparações. Ele precisaria reencarnar muitas vezes para reparar o mal que ele fez, agindo como, roubando, como um ladrão. Ele precisaria sim reparar o mal, mas
após a morte na cruz, aquele homem foi levado para uma colônia espiritual. Ele não precisou de regiões umbralinas, purgatoriais, de dor, né, no mundo espiritual. É isso que mostra esse arrependimento, essa transformação verdadeira que Deus considera muito. Então, qualquer um de nós, em qualquer momento da nossa vida, se sentimos que estamos em erro e nos arrependemos verdadeiramente, é muito importante. Nós mudamos o nosso padrão vibratório. Nós nos colocamos em sintonia com os bons espíritos e já nos preparamos para condições melhores após a desencarnação. Então o arrependimento é muito importante em qualquer momento, o quanto antes melhor, né? Mas em qualquer momento esse arrependimento nos ajuda a encontrar condições melhores de vida, né? Após a morte do corpo no mundo espiritual. Vamos ver aqui agora se tem mais algum comentário. A Verônica Machado, que chegou também, boa noite. A Edna Markovic dizendo maravilhoso, né? É muito bela, né? Essas lições do Evangelho são realmente maravilhosas mesmo, né? A Cristina dizendo, eu sonhei 3 vezes esse mês com meu filho que desencarnou, 4 meses, 2 dias foram consecutivos. Então, Cristina, Deus te fortaleça aí, né, amiga, por essa, é difícil, né, um momento bastante difícil, uma prova dura, né, ter um filho que desencarna, mas quando você diz que sonha com ele, eu tenho certeza que isso é um encontro na espiritualidade, entendeu? Nós não ficamos separados daqueles que amamos, e os espíritos amigos com certeza te conduzem de encontro a seu filhinho na espiritualidade, para que pelo menos em espírito, né, você esteja ali junto dele, amenizando um pouco essa saudade, essa dor que fica, né? Mas que Deus te ajude a se fortalecer aí. Então, e dizendo também, né, que sonha muito com os entes queridos, mãe, tia, irmão, agora com o filho, que pode ser a mesma situação, né? A DJ dizendo, sem caridade não haverá descanso para a sociedade humana. É isso mesmo, né, DJ? A caridade é o caminho, aí por isso Kardec diz, né, fora da caridade não há salvação. A Edna também dizendo, né, que sonha direto com os meus. É muito belo isso, né? Deus é tão misericordioso, né, pessoal? Que pelo menos Ele nos deixa as portas, né, do sono, dos sonhos, para que a gente possa manter viva essa lembrança, esse contato, né? Não fique tão dolorosa, tão dolorosa essa separação. Então isso tudo é misericórdia divina, né? Muito bom. Aparecida Ferreira aqui também, boa noite. A Rosilene dizendo isso tudo maravilhoso, que bom. Fico muito feliz de ver, né? Quantas pessoas estão sempre aqui conosco, estudando. Sinal que estão gostando, né? Esse estudo eu adoro, né? Estudar a doutrina espírita eu acho algo maravilhoso. Nós vamos então já fazer a nossa oração final, porque tem alguns pedidos, né? Aqueles que quiserem deixar aí a sua água, né? Para pedirmos aos bons espíritos que possam fluidificá-las, tá bom? Vamos então fazer uma breve oração aqui para a gente encerrar, como sempre fazemos, né? Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso irmão querido, primeiro, Senhor, te agradecemos pela nossa vida, pelas oportunidades de retorno à vida material que nós já aprendemos, quanto que o teu amor e o amor do Pai nos favorecem para retornar em condições de repararmos os erros do passado e de crescermos, avançarmos no nosso progresso espiritual. Muito obrigado, Jesus, pelos bons espíritos que sempre nos oferece para nos ajudar, que estão sempre ao nosso lado, trabalhadores da tua seara, Senhor, que nós sabemos, trabalham por todas as partes do planeta Terra, nos ajudando, nos auxiliando, e nós queremos te pedir agora, Senhor, por todos nós que somos carentes, enfermos do corpo e da alma, por esses pedidos que foram anotados aqui nessa live, nesse estudo,
que os bons amigos espirituais possam visitar esses lares, possam nos ajudar a todos que estamos aqui conectados em união de pensamentos, que possam visitar os nossos lares, deixando sobre nós a paz, aumentando a nossa fé, nos fortalecendo na fé, para que a gente compreenda que é preciso ser forte, é preciso ter resignação diante das dores, diante das provas. Abençoa, Jesus, todos esses lares, por toda parte, na espiritualidade, onde haja desespero, dor, aflições. Permita que os teus bons amigos, anjos da guarda, amigos espirituais, estejam consolando, fortalecendo e nos aliviando a todos. E assim, Senhor, em teu nome, muito agradecidos pela presença dos amigos espirituais sempre ao nosso lado, nos incentivando, nos apoiando, nos inspirando, nós te dizemos, em teu nome, Senhor, encerramos mais este momento de estudo, muito agradecidos pelo teu imenso amor por todos nós, que assim seja. Então, meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, né, antes da gente encerrar mesmo. Obrigado, viu, a Vera dizendo você é ótimo, que isso, muito obrigado. A Dercy, né, gostou muito do estudo, o senhor tem muito carinho com todos, explica muito bem, e muito obrigado, viu, fico muito feliz com esse carinho de vocês. A Cristina dizendo, a última vez, Paulo, ele estendeu a mão, disse, vamos, não tenha medo, né? Eu fiquei pensando, será que vou morrer? Não, mas fica tranquila, Cristina, é a ideia de te conduzir lá no mundo espiritual mesmo, né? De encontro a ele, muito bom mesmo, né? A Regina, assim seja, né? É isso mesmo, né? Deus nos abençoe sempre, fiquemos na paz de Deus, que Deus nos envolva sempre com seu imenso amor, né? Muito obrigado a todos aqui, a Valéria dizendo parabéns, excelente estudo, muito carinho de você para conosco e de vocês para comigo também, agradeço muito, né? Todo esse carinho que vocês, a Loiva também, agradecendo todos. Gente, sou eu que tenho que agradecer a presença de vocês, a companhia, a participação, tá? Helena Maria aqui também, a Leia, deixando suas mensagens, né? Todos vocês, muito obrigado, de coração. Eu leio aqui todas as mensagens que vocês deixam. Eu curto todas essas mensagens com a sigla, né? Espiritismo Brasil, sou eu que estou curtindo, porque eu leio todas as mensagens que vocês deixam depois ao término, né? E agradeço imensamente a todos, muito obrigado. Estou vendo aqui quantas mensagens tão fraternas, tão carinhosas, que eu vou ler com muita calma e vou guardar em meu coração como esse carinho que vocês sempre me oferecem. Marcamos já, então, a Leonora dizendo aqui, mestre Paulo, muito obrigado por mais essa oportunidade. Não tem nada de mestre não, é um amigo de vocês que está estudando junto com vocês, mas muito obrigado pelo carinho, Leonora, e de todos vocês, tá? Marcamos então o nosso próximo encontro para a próxima quarta-feira, às 20 horas, tá? A Valéria dizendo, esse estudo é um bálsamo para nossos corações e para o meu também, graças a Deus, que bom que vocês têm esse sentimento também. Fiquem na paz de Deus, até a próxima quarta. No finzinho de ano a gente vai dar uma pausa, né, por causa das festas aí de Natal e Ano Novo, mas ainda a próxima quarta-feira marcamos, aqueles que puderem, né? Próxima quarta-feira, 20 horas, nosso encontro está marcado aqui então. Espiritismo Brasil Chico Xavier, página do Facebook, ou pelo meu Instagram, paulo.sampaio, tá bom? Queridas amigas, queridos amigos, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, até a próxima semana.